Hoje é sexta-feira, já chegamos no nosso último devocional nesta semana e eu quero terminar essa série de 5 meditações com Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Nosso tema hoje é encorajando uns aos outros. Não deixemos de congregar. A caminhada cristã é cheia de desafios, você já deve saber disso. Os desafios são internos e também externos. E em meio de lutas, guerras, obstáculos e dificuldades, somos encorajados por Deus para ajudarmos uns aos outros. Encorajarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros. O autor aos Hebreus, que para mim é o apóstolo Paulo, diz: não deixemos de congregar, de reunir como igreja. Isso quer dizer estar juntos, em unidade, encorajarmos uns aos outros. Isso quer dizer animar, fortalecer e consolar. Encorajar é o ministério eficaz da igreja. Nós não fomos chamados para sermos crentes sozinhos, nem vivemos uma fé isolada. Daí a nossa grande dificuldade com essa pandemia é tão difícil, é tão complicado, porque para mim e pelo que eu conheço da palavra de Deus, igreja é congregar, é reunião de crentes, a comunhão real, palpável, toque físico, o visível, aglomeração no meio do povo de Deus. É o povo servindo, é a igreja gente, igreja pessoas, igreja gente como a gente. O prédio é só onde nós nos reunimos, mas a igreja, povo de Deus, ela deve se congregar, é o corpo de Cristo. Não existe corpo membro de um lado ou do outro, não existe. O corpo são os membros juntos, a mesma cada um faz a sua função, e assim crescendo para a glória de Deus. Então, encorajar uns aos outros é o ministério eficaz da igreja. Nós não fomos chamados, enquanto crentes, para sermos crentes sozinhos, para viver uma fé solitária. De jeito nenhum. A ferramenta mais letal de Satanás é o desânimo. Quando atingido por essa ferramenta, ela nos imobiliza e esmaga as nossas emoções. Nós ficamos sem forças para orar, sem ler a Bíblia, de ir à igreja, de fazer discipulado, de evangelizar, porque estamos tão só. Um deve encorajar o outro. Isso é a palavra de Deus. O propósito de Deus aqui, meus irmãos, nesse texto, é que a igreja mantenha-se unida para encorajamento mútuo, né? A única arma espiritual que temos para ter essa capacidade de encorajar e de combater o desânimo é encorajar um outro, é ver o outro, é compartilhar um com o outro. O encorajamento é essencial para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso temos de ter a capacidade de ler o coração das pessoas, de ver o relacionamento das pessoas, de ver o rosto das pessoas, de ver, sentir as reações das pessoas. O propósito de Deus é ministrar encorajamento em seu coração para depois te usar para encorajar outros. O nosso Deus é consolador por excelência. Ele está sempre ao nosso lado. O Espírito Santo é o nosso maior encorajador, que quer dizer que Ele está sempre movendo o nosso interior para nos levar a superar os momentos de desânimo. O encorajamento é uma preocupação dos céus. Quando Jesus foi para o céu, Ele nos enviou o Espírito Santo para nos encorajar. E Ele é o nosso conselheiro. Suas batalhas são as dele. Também suas dificuldades são as dificuldades dele. Você não está sozinho. Somos encorajados para encorajar outros. Isso é a igreja. O encorajamento glorifica a Deus. O encorajamento é um mandamento de Deus.
O encorajamento evita o endurecimento do coração. O encorajamento edifica o espírito do homem e une a igreja. Nós fomos chamados para viver igreja enquanto igreja, fomos chamados para encorajar, fomos chamados para dar continuação ao trabalho de Deus e encorajar e consolar uns aos outros. Então que Deus possa nos abençoar e que você não esqueça disso. Igreja é conjunto de crentes, igreja é a Assembleia dos Santos, igreja é a congregação dos remidos, igreja é o povo de Deus salvo, juntos, glorificando a Deus, cultuando a Deus e amando uns aos outros. Estamos orando que essa pandemia passe logo, para que a igreja possa voltar a se reunir, cumprir os seus objetivos, alcançar suas metas e vivermos essa comunhão no Espírito, essa comunhão na palavra. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos amar uns aos outros. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Mais uma semana que termina. Obrigado, Pai, porque Tu tens nos mantido com saúde, nos mantido firmes na fé. Obrigado, Senhor, por ter nos acompanhado, nos abençoado, respondido nossas orações. Temos tido vitórias, temos recebido muitas bênçãos. Temos, sim, Senhor, glorificado o Teu nome. E desejando que tudo isso passe para vermos a igreja e vermos a graça de Deus no Teu povo reunido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.